Na ilha de Cotijuba, um paraíso amazônico de praias tranquilas durante o dia, a noite traz consigo um sussurro de medo que gela a alma. Quando o sol se põe e a lua cheia sobe no céu, os moradores se recolhem, trancam suas portas e janelas e rezam para que a noite passe depressa. Eles não temem ladrões ou assaltantes. O medo que assombra a ilha é muito mais antigo. Uma lenda que se recusa a morrer, passada de geração em geração. Eles temem a criatura que vaga pelas ruínas do antigo presídio. Um monstro nascido da dor e do desespero. Eles temem o lobisomem de Cotijuba. A história começa bem na entrada da ilha, onde as ruínas do Educandário Nogueira de Farias se erguem como um esqueleto contra o céu noturno. O que um dia foi um presídio político, depois um reformatório para menores, hoje é um labirinto de concreto e escuridão, um lugar carregado de memórias sombrias e energias pesadas. E é de lá, segundo os relatos, que a criatura emerge. Moradores de Cotijuba, pessoas que nasceram e cresceram ouvindo essas histórias, juram de pés juntos que já viram não é apenas uma sombra, é algo mais, um vulto disforme, maior que um homem, coberto de pelos escuros, movendo-se com uma agilidade sobrenatural entre as ruínas e a mata densa que a cerca. Muitos contam que, em noites de lua cheia, um uivo gutural e pavoroso ecoa pela ilha, um som que não pertence a nenhum animal conhecido. É um lamento de dor e fúria, capaz de fazer o coração parar. Os cães da vizinhança latem desesperadamente, depois se calam, como se sentissem uma presença maligna se aproximando. Pescadores que voltam tarde para casa já relataram ter visto olhos vermelhos brilhando na escuridão da mata, perto da estrada que leva ao antigo presídio. Eles aceleram suas motos, o medo dando um nó na garganta, sem ousar olhar para trás. A lenda tem várias versões, mas a mais contada fala de um prisioneiro do antigo presídio, um homem que sofreu torturas indizíveis e, em seu último suspiro, lançou uma maldição sobre o lugar e sobre si mesmo, condenado a vagar eternamente. Seu espírito se fundiu à energia sombria do local, transformando-se em uma besta selvagem sempre que a lua cheia ilumina sua prisão em ruínas. Outros dizem que não é um espírito, mas um morador, alguém amaldiçoado, que carrega esse fardo terrível, obrigado a se transformar e caçar nas noites de lua cheia, perdendo sua humanidade até o amanhecer. Vamos explorar um pouco mais a história do presídio para entender o peso deste lugar. Fundado no início do século XX, o Educandário serviu a vários propósitos, mas sua fase mais sombria foi como presídio político durante regimes autoritários. Pessoas eram enviadas para lá, isoladas do mundo, em condições desumanas. Depois, tornou-se um reformatório, abrigando jovens infratores. Imagine as paredes daquele lugar, quantas histórias de sofrimento, solidão e raiva elas guardam. Não é de se espantar que a imaginação popular, ou talvez algo mais, tenha dado vida a um monstro que personifica todo esse passado de dor. Os avistamentos não são coisa do passado. Recentemente, um grupo de jovens que resolveu acampar perto da Praia do Farol, não muito longe das ruínas, teve a noite de suas vidas, mas não do jeito que esperavam. Eles contaram que, por volta da meia-noite, começaram a ouvir galhos se quebrando na mata. Pensaram que era algum animal grande, talvez uma capivara, mas o som ficou mais próximo e era pesado, como passos. Então,
o uivo começou, eles descreveram como um grito rasgado, algo que fez todos os pelos do corpo se arrepiarem. Apagaram a fogueira e se esconderam nas barracas, ouvindo a respiração pesada e grunhidos do lado de fora por quase 1 hora, até que o silêncio finalmente retornou. Eles não viram a criatura, mas sentiram sua presença de uma forma que nunca esquecerão. Outro relato famoso é o de um antigo vigia das ruínas, um senhor que trabalhava lá há muitos anos. Ele contava que em certas noites era impossível ficar no posto. Ele ouvia passos no telhado, arranhões nas paredes de metal e via uma sombra enorme passar pela janela. Certa vez, ele jurou ter visto a criatura de perto. Descreveu-a como um homem muito alto e curvado, com pelos por todo o corpo e um rosto que era uma mistura de lobo e homem, com dentes afiados à mostra. Depois dessa noite, ele pediu para ser transferido e nunca mais trabalhou no turno da noite em Cotijuba. A lenda do lobisomem é tão forte que influencia a vida na ilha. Em noites de lua cheia, as ruas ficam desertas mais cedo. Festas terminam antes da meia-noite. Os pais avisam os filhos: não fiquem na rua até tarde, o homem-lobo pode pegar. É uma mistura de folclore, respeito e medo genuíno. Para muitos, não é apenas uma história para assustar crianças. É um aviso. A ilha tem seus segredos, e as ruínas do presídio guardam o mais sombrio de todos. É fascinante como lendas como essa se conectam com a história e a geografia de um lugar. As ruínas do presídio são o cenário perfeito para uma história de terror. Um lugar abandonado, com passado de sofrimento, isolado pela natureza, é o terreno fértil, onde o medo pode criar raízes e crescer, transformando-se em um monstro que assombra a imaginação coletiva. A figura do lobisomem, um ser que ao mesmo tempo homem e besta, reflete a dualidade do próprio lugar. Um paraíso tropical que esconde um passado de prisão e dor. Muitos céticos dizem que são apenas sugestões, que os sons são de animais da mata e as sombras são apenas o jogo de luz e escuridão. Mas para quem vive em Cotijuba, para quem ouve os relatos em primeira mão e sente o arrepio na espinha ao passar perto das ruínas à noite, a lenda é muito mais real. É uma parte viva da cultura da ilha, um lembrete sombrio de que nem todos os monstros são apenas fruto da imaginação. E agora, a pergunta que fica é: você teria coragem? Coragem de pegar a balsa para Cotijuba, caminhar pela estrada de terra batida ao anoitecer e ficar de frente para as ruínas do antigo presídio em uma noite de lua cheia? Você ousaria esperar em silêncio, ouvindo os sons da noite, para ver se o famoso uivo ecoa pela escuridão? Talvez você não veja nada. Talvez seja apenas o vento soprando entre as paredes quebradas. Mas talvez, apenas talvez, você veja um vulto se mover rápido demais. Uma sombra que não deveria estar lá. E então você também terá uma história para contar sobre o lobisomem de Cotijuba. Essa história é um tesouro do nosso folclore, uma prova da riqueza cultural da Amazônia. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais lendas e histórias assombradas do Brasil. Comente aqui embaixo se você acredita na lenda ou se conhece alguma outra história de assombração da sua região. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, cuidado com a lua cheia.